Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, como eu tinha falado, eu ia começar a fazer alguns vídeos tentando transmitir para vocês como é que eu faço a minha exegese de textos bíblicos, tá? Lembrando que exegese é diferente de teologia. Teologia, por definição, é o estudo, é a ciência que estuda Deus e as crenças e as religiões. Isso é teologia. Mas na prática, a teologia, como eu tomo, é a interpretação que você faz acerca de um texto bíblico. Isso é teologia. Já a exegese é um pouco diferente. A exegese é você extrair do texto aquilo que o autor quis transmitir. Inclusive a palavra exegese em grego é isso, é extrair para fora. Tanto que tem o oposto, né, que é eigesese, né, que é você colocar no texto. Então a teologia nem sempre ela pode ser correta, ela pode divergir muito. Porque as pessoas vão dar suas interpretações acerca de uma passagem bíblica. Por exemplo, Isaías 14:12. Você vai ter um leque de teólogos aí que vão dizer que ali é a queda de Lúcifer. Porque eles já têm uma crença por trás, então eles vão buscar o quê? Elementos que corroborem com a crença deles. Pode ser especialistas, pode ser paralelos, pode ser a interpretação deles. Olha, cair do céu, só o diabo pode cair do céu, etc e tal. Então isso aí chama-se teologia. É errado? Não. Todo mundo é livre para fazer a sua teologia e suas interpretações do texto bíblico. Mas é o que o autor quis transmitir? Não. Quando você faz uma análise mais detalhada, você vê que ali o autor não está falando de nenhum ser espiritual. Principalmente quando você analisa o texto, no idioma original. O mesmo vale para Ezequiel 28. Eu já tenho um vídeo excelente aqui, inclusive recomendo que vocês vejam. É um vídeo muito bom, onde eu mostro cada palavrinha daquela de Ezequiel 28, provando que ali não é um ser espiritual. Ali é só um rei orgulhoso. Outro vídeo muito bom que eu fiz aqui no canal chama-se Isaías 53 ponto a ponto. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui para vocês. Porque quando você vê Isaías 53, você pode enxergar perfeitamente até Jesus ali. É um servo, sofredor, não sei o quê, que não abriu a boca, foi levado a matador, etc e tal. Mas quando você analisa os termos que estão ali no idioma original, que é o hebraico, você vê que ele não está falando disso. Tanto que um amigo meu ontem me perguntou sobre essa passagem. Aí eu falei, olha, a gente trabalha muito com probabilidade quando a gente tem textos ambíguos, que nem eu falei no vídeo anterior sobre a prostituta. Então, alguns enxergam ali que pode ser uma figura de Jesus, como por exemplo, um protótipo, ou algo assim do tipo, né? Algo que estaria ilustrando a vinda de Jesus. Outros enxergam ali que pode ser Israel, que é uma das visões que eu compartilho, porque o servo ali seria um ser coletivo. E outros enxergam ali que pode ser Zorobabel, que tem uma grande possibilidade de Zorobabel também ser o servo sofredor ali, porque ele encaixa em alguns pontos ali. Então a gente trabalha com probabilidades, tá? Agora, qual que é correto, nós não sabemos. A gente vai fazer uma exegese do texto para entender qual que seria a probabilidade mais correta. Se quiserem, comente aí nos comentários, eu posso fazer depois um vídeo sobre Isaías 53, muito bom, tá mostrando para vocês as expressões que aparecem ali. Inclusive eu vou falar de expressões também, eventualmente aqui para vocês, tá? Porque tem pessoas que não sabem o que é uma expressão de uma língua ou o que é literal. Isso também gera esses probleminhas, que nem cair do céu. Não é literal, pessoal. Assim como, por exemplo, quem se manifestou o braço do Senhor, ali é uma expressão, tá? Se quiserem, uma hora eu faço um vídeo sobre isso, tá bom? Agora, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês um texto, que eu já tinha mostrado para membros, mas é para ilustrar para vocês, isso que eu estou tentando explicar para vocês. A importância do texto. Quando você estuda um texto, pessoal, você vai descobrir detalhes, coisas que passam desapercebidas, coisas que as outras pessoas não observam. Aí você vai ter uma exegese melhor, se você se focar mais no texto, nos detalhes que aparecem no texto. Que nem no último vídeo que eu fiz sobre a prostituta. Eu mostrei que ali tem o termo porné em grego. Porné é sexo fora do casamento. Então como que Roma estaria sendo acusada de fazer sexo fora do casamento, se Roma nunca teve um casamento com Deus? Então são esses detalhes que mostram que a importância do texto é o primeiro ponto que vale. Senão vai ser só a teologia. A pessoa querer colocar no texto aquilo que a pessoa interpretou, entendeu, tá? Eu vou começar com vocês então, pessoal, lendo um texto aqui de Caim e Abel, tá? Gênesis 4, onde eu vou mostrar um detalhezinho que eu já mostrei para os membros do canal. Tá difícil fazer vídeo aqui, viu, pessoal? A gente está com uma onda de calor. Ó, eu acabei de lavar o rosto, já fica suando, a camisa fica suando depois do vídeo, sabe? Tá horrível. Aqui em São Paulo a gente está numa onda forte de calor aqui, que tá terrível. Não sei como é que tá aí na região de vocês, mas aqui tá difícil. Vamos lá, Gênesis 4. A narrativa de Caim e Abel, ela não é muito clara sobre por que Caim ficou com raiva de Abel. Então vamos fazer uma leitura superficial rápida aqui, e aí vamos tentar entender os detalhes do texto. Passado o tempo, então versículo 3. Vou passar a sirene. Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Deus.
É engraçado, né, que não tinha nem sacerdote nessa época, nem nada, mas já tinha oferenda, né? Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Note que aqui Abel, ele oferece só as primícias, ou seja, seria só uma parte, a parte melhor, né, de acordo com a lei dos dízimos. O que ele ia fazer com o resto? Fora que aqui não tinha mais ninguém aqui na terra, então ele mesmo comeria daquelas primícias, tá? Por isso que eu falei naquele vídeo do Rodrigo Silva que essa história de que o homem era vegetariano não faz muito sentido para mim, tá bom? Ora, Deus agradou-se de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Deus disse a Caim: por que está irritado e por que o teu rosto está abatido? Se estiveste bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não está bem disposto, não jaz o pecado à porta, como animal acuado que te espreita? Podes acaso dominá-lo? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: saiamos. Bom, aqui a Bíblia de Jerusalém está uma tradução um pouquinho diferente, pessoal. Mas aqui quando Deus fala com Abel, ele fala uma palavra estranha que tem aqui no texto. Ele fala assim: o pecado já está à sua porta. Quer dizer que ele já estava prestes a pecar. E aí ele fala: se não dominares o teu desejo, se o seu desejo não for sobre ti, o seu desejo, então virá o mal. Aí eu achei curioso, pessoal, que a Bíblia, o texto original ali, ele traz essa palavra aqui em hebraico, ó. Teshutá. Teshutá. Que significa desejo. Essa palavrinha não é um rapex legomena, não é uma palavra que só aparece uma vez na Bíblia. Quando você tem uma palavra que aparece mais de uma vez na Bíblia, geralmente é recomendado que você veja onde ela aparece nas outras vezes para você ver se tem o mesmo sentido, porque aí você consegue ter uma compreensão melhor do que aquela palavra significa. Essa palavra aparece aqui no mesmo autor em Gênesis 3,16. A mulher, Deus disse: multiplicarei as dores de tua gravidez, na dor dará à luz filhos, e o teu desejo, aí entra essa palavra aqui, ó, texuká, te impelirá ao teu marido, ou será para o teu marido, e ele te dominará. Então aqui em Gênesis 3, essa palavra está se falando que a mulher ela teria que ter desejo pelo marido. Então nós começamos a ver aqui o que? Uma conotação mais sexual. Então a mulher teria desejo pelo marido, correto? E essa palavra aparece só mais uma vez na Bíblia, em Cantares 7:10. Deixa eu achar aqui. Cantares. Cantares 7:10, que fala assim: como és bela, quão formosa, que amor delicioso. Aqui a palavra que a Bíblia traduz delicioso, tem até uma variante aqui que a Bíblia de Jerusalém comenta aqui no rodapé, mas é a mesma palavra, desejo, quer dizer que a mulher teria desejo pelo marido. Deixa eu só verificar uma última coisa aqui, pessoal. É que essa Bíblia de Jerusalém ela é esquisita porque ela não acompanha muito bem a ordem das outras Bíblias, tanto na divisão de capítulo e versículo, e às vezes a tradução dela é um pouco diferente. Então em Cantares está falando que alguma pessoa tinha desejo pelo outro, então seria um desejo sexual. Mas aí nós vamos entrar num problema aqui. Dentro da narrativa do Gênesis só tinha 4 pessoas na Terra, que era Adão, Eva, Caim e Abel. Caim eu não deveria nem ter posto Caim, porque ele é o sujeito aqui, né, cara, com desejo. Aí eu pergunto, Caim estava com desejo por quem? Se só tinha essas outras 3 pessoas na Terra. Ele estava com desejo por Adão, o pai dele? Ele estava com desejo por Eva, a mãe dele? Ele estava com desejo por Abel, o irmão dele?
Flávio José, ele menciona, né, na história dos Hebreus, que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, no plural, dando a entender que tinha mais pessoas na Terra. Mas, como eu falei, aí é o entendimento de José, tá? Eu não posso pegar, por exemplo, o entendimento de José em detrimento do texto, porque o texto que eu tenho na Bíblia é esse daqui. Agora, se eu for fazer uma teologia, aí eu posso falar, não, José informa que tinha mais pessoas na Terra. Aí é uma teologia, não é uma exegese do texto, tá? Fica várias perguntas no ar. Joséfo estava na criação? Joséfo viu Deus criando Adão e Eva e eles tendo vários filhos e filhas? Então, de onde que Joséfo tirou que eles tinham filhos e filhas, se o texto hebraico, que é o mesmo texto que ele deve ter estudado na época dele, é o texto da Bíblia hebraica, não diz isso. Nem a versão grega das Escrituras, a Septuaginta. Então, por isso que eu falei, tem uma diferenciaçãozinha entre teologia e exegese. Se eu for fazer uma interpretação teológica, aí sim eu vou usar Joséfo e vou falar, eles tinham filhos e filhas. Então vai ver, Caim tinha desejo pela irmã dele. Mas só que eu estou indo além do que o texto está informando. Lembrando que Joséfo ele escreve a sua história alterando o texto. Não só nessa passagem, mas de um monte. Ele tem a própria visão dele. Então, eu não posso fazer isso. Como o autor do texto, no idioma original, só informa 3 pessoas na Terra, por que Abel estava com desejo? Uma coisa estranha, né, pessoal? Aí que vem a outra parte da exegese, que é você tentar entender a origem das palavras. Como que as palavras se formam nas línguas, independente da língua que você está estudando. Pode ser o hebraico, o grego, até mesmo o português, tá bom? Porque essa palavra aqui, pessoal, desejo, ela também pode ser conectada com essa palavra aqui, ó. Inveja. Por quê? Porque quando você deseja o que é dos outros, de certa forma, você está com inveja do outro. Então, desejo não é só desejo sexual, apesar daqueles 2 versículos estar mostrando isso. Mas tem o desejo material, por exemplo. Às vezes seu vizinho compra um carro novo e o camarada fica lá morrendo de inveja dele. Ele desejaria ter aquele carro novo para ele. Ah, o vizinho comprou um carro novo. Como eu queria eu poder comprar um carro novo. Então o desejo também é um tipo de inveja. Às vezes a moça vai lá, compra um vestidinho novo, a amiguinha dela está lá secando o vestido dela. Ai, queria tanto um vestido desse. Ela está tendo um desejo. Então o desejo também é um tipo de inveja. Porque você está desejando aquilo que é do outro. Tá? Então, nesse sentido, essa palavra aqui, desejo, inclusive algumas Bíblias Ferreira de Almeida traduzem assim, eu acho que uma tradução melhor seria inveja. Porque o desejo aqui de Abel, de Caim no caso, perdão, o desejo dele era que Deus se agradasse da oferta dele, como agradou-se da oferta de Abel. Então ele tinha esse desejo, essa inveja. Ah, por que Deus se agradou da oferta dele e não se agradou da minha? Então esse tipo de desejo é um tipo de inveja. Então eu acho até que uma tradução mais correta ou mais coerente nessa passagem seria inveja, porque aí faz um pouco mais de sentido. Porque se a gente for pegar só a palavra desejo, ainda mais nos outros versículos que ela aparece, dá a impressão que é um desejo sexual. O que fica meio absurdo com o texto e que não tem nada a ver com a história do texto. Sendo que a história do texto é só para mostrar um confronto entre agricultores e pecuaristas. Ficaria meio estranho, né, se fosse a palavra desejo. Ah, será que Caim não matou Abel porque ele desejava a irmã? Tinha um triângulo amoroso, coisa assim? Então nós poderíamos levantar essa hipótese, mas só que nesse caso, como o autor não informa nada além, o autor, acho que a intenção dele era descrever isso daqui, ó, a inveja. E quando ele viu a oferta de Abel, que Deus se agradou da oferta de Abel, o semblante dele caiu porque ele ficou com inveja. E aí que Deus fala para ele, ó, o desejo, se o teu desejo dominar sobre ti, o pecado já jaz às tuas portas e você vai fazer o mal. E foi exatamente o que aconteceu. Tá vendo? Então você vê uma simples palavrinha num texto, estudando no idioma original, a gente consegue ter uma compreensão melhor daquilo que o autor quis transmitir. Então eu espero que tenha dado para entender, tá? Que o pecado de Caim foi inveja. O desejo dele não era um desejo sexual, era um desejo de desejar ser agradável a Deus como o irmão dele, que Deus se agradasse da oferta dele, como se agradou do irmão dele. Então era inveja, tá bom? Por isso que as palavras têm uma certa ligaçãozinha, por isso que é importante estudar também a origem das palavras, tá bom? Tá aí, pessoal, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá bom? Você vai ajudar a aumentar a atividade de alcance, tá? Porque sabe que o YouTube tá bugado. Comente aí se deu para entender. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.